bate-papo agora é com você que quer ser escritor e sonha em ter um livro publicado. Ter sucesso em vendas e reconhecimento neste mercado tão competitivo, complexo e que exige muito talento e posicionamento para se destacar. Pois aqui na região, um profissional ajuda a pessoas que tenham esse desejo de ser autores de obras literárias das mais variadas vertentes, seja ficção, poesia, biografia ou mais técnica. A gente vai conversar agora com a Lilian Cardoso, que ela é dona de uma das maiores agências especializadas em divulgar livros da América Latina. Inclusive está sediada aqui em Jaraguá do Sul, né? Cidade próxima a Joinville. Lilian, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan Joinville, tudo bem? Boa terça. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma alegria poder falar de livros sempre. Então, agradeço em nome de toda a equipe, de todo o mercado do livro pela oportunidade de estar falando com os ouvintes aí hoje de manhã. A gente que agradece a sua presença, a sua participação mesmo de forma remota. Lilian, queria entender um pouquinho, até queria que você explicasse para o ouvinte da Jovem Pan como é que surgiu essa ideia, né, de trabalhar nesse tipo de orientação para pessoas que desejam escrever um livro, hein? E como assim você está em Jaraguá do Sul, né? Eu acho que essa pergunta, desde que eu voltei para Santa Catarina, as pessoas me fazem, né? Até quando eu vou contratar as pessoas, né? Existe uma agência especializada em livros aqui em Santa Catarina, né? Voltando um pouquinho rapidamente na história, eu me formei aí em Joinville, tá? Em jornalismo aí no Bom Jesus, no Elusc. E trabalhei inclusive com o Diego Rosa, com o pessoal do jornalismo da notícia, enfim. Mas depois eu fui para São Paulo, porque eu tinha um sonho de trabalhar com editoras, tá? E aí foi lá que eu comecei a minha jornada no mercado do livro em 2008. Então comecei com assessoria de imprensa, trabalhando para editoras, para autores. E foi uma paixão. Essa paixão já está comigo. A minha agência tem 13 anos, eu estou no mercado do livro há 14. Porque eu comecei antes numa editora, né, de abrir minha agência. E eu percebi que faltava esse apoio ao marketing literário para os escritores. Então, nesses 13 anos, eu divulguei vários autores, vários best-sellers, várias editoras, né? E há 6 anos eu quis voltar para Santa Catarina para ficar mais perto dos meus pais, que moram aqui em Jaraguá do Sul. Então, hoje eu mantenho uma equipe em São Paulo, eu tenho também um jornalista em Fortaleza, em Porto Alegre, né? Hoje, com essa questão do home office, a gente tem uma parte da equipe espalhada aí pelo Brasil. Mas a gente tem um escritório em São Paulo e aqui em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, e trabalhamos exclusivamente para autores e para editoras, né? E é um trabalho incrível e eu tenho cursos também, enfim, estamos trabalhando na formação do escritor para que ele não tenha vergonha de divulgar os livros, porque não adianta só produzir, né? Tem que divulgar. Muito bacana ali essa ideia, né? Eu tenho certeza absoluta que está fazendo cada vez mais sucesso. Tu tens um curso, então, de preparação, como é que ele funciona? E também a pergunta que fica, né? Quais são as principais dúvidas de quem quer, enfim, entrar ou iniciar nesta área? Como eu te falei, quando eu iniciei a agência focada na divulgação do livro, né? Então, o livro, ele chegava pronto na nossa agência, né? Tanto da editora e do autor. A editora, tudo bem, né? Porque a editora tem o capista, o diagramador, o revisor. Quando o autor publica por uma editora, ele tem uma equipe que vai cuidar dele. Inclusive, a nossa agência, que trabalha para várias editoras, que cuida do marketing. Mas a questão que eu acho que é legal compartilhar com vocês, com os ouvintes da Rádio Jovem Pan, é quando o autor vai fazer tudo sozinho. Porque hoje ele pode publicar o e-book sem custo, mas muitas pessoas não sabem, não tem custo para você subir o e-book do seu livro na Amazon. Tem plataformas de impressão sob demanda também, você vai lá, cadastra o seu livro. Mas aí que está esse ponto que me chamou a atenção desde que surgiu essa possibilidade do autor independente publicar sozinho, porque como é que ele aprovava uma capa? Como é que ele aprovava uma revisão, uma diagramação? Como é que ele vai produzir um livro com qualidade para concorrer a concursos, a prêmios literários? Como é que ele vai imprimir livro na gráfica da sua cidade, da sua região, para poder palestrar, né, para levar para palestras, enfim. E foi aí que na pandemia eu também tive esse tempo que a gente, né, ficou mais dentro de casa, mais dentro do escritório. Eu falei, bom, vou realizar esse sonho e vou fazer o curso para poder preparar e ajudar a trabalhar esse livro, porque o livro chegava pronto pra gente, entendeu? E aí, como é que eu vou falar que a capa tá errado, o título tá errado, depois que o livro tá pronto, que a pessoa já investiu para publicar, né? Então, esse curso, eu tenho um curso chamado Escritores Admiráveis, nós já temos 1.500 alunos nesses 2 anos aí,
E ajuda o escritor em tudo, desde assim de ajudar ele a encontrar o propósito, a missão para a carreira, até a parte do marketing, e claro, todas as etapas sobre a produção do livro, para ele poder investir de maneira consciente, né? Porque no mercado do livro o autor tem que ir de maneira muito consciente, aos poucos, para que ele não desperdice dinheiro, né? Infelizmente aí a gente tem autores que vai lá e se empolga, sabe? Faz 1.000, 2.000 livros de uma vez só e depois fica com livros em casa, fica sem verba para investir no marketing. Então a gente faz um trabalho de uma publicação consciente, é claro que vai dar resultado. A gente tem aluno aí finalista de prêmio, aluno que já ganhou prêmio até internacional, e tem aluno, tem uma história de um aluno do Espírito Santo, que inclusive com as vendas do livro, olha que história bonita, ele chegou até a ajudar a família a construir a própria casa, vendendo o livro em porta em porta. Então o livro pode ser sim uma renda extra, mas o autor tem que saber trabalhar, né? Para não poder virar como toda carreira, né? Se não estuda, o projeto pode virar uma frustração. Tem que ter uma orientação, né? Alguém dando uma mentoria ali, que o caminho fica pavimentado, o caminho das pedras fica mais fácil. Lilian, para encerrar, deixa eu te perguntar o seguinte: às vezes as pessoas têm a ideia de que o seguinte, quero lançar um livro, quero escrever um livro, mas deve ser caro, deve ser demorado, preciso achar um bom editor, aquela coisa toda. Em média, em quanto tempo a gente precisa para lançar uma boa obra? Qual é a orientação que você passa nesse sentido, a partir do momento que alguém chega para você e fala o seguinte: Lilian, eu tenho uma ideia na cabeça, quero escrever um livro digital ou imprimir, enfim. Em média, quanto tempo para essa obra chegar no mercado, hein? Então, vou desconsiderar o tempo do autor da produção do livro, né? Porque depende do tempo do livro, da pesquisa, né? Se o autor fala, escrevi 3 meses, mas ele já está pesquisando na área aí há 5 anos, 2 anos, né? Se ele se concentrar um processo de produção aí de escrever 10, 15 páginas por dia, tem disciplina que a gente ensina isso também, ele escreve o livro dele em 3, 4 meses. No processo de capa, diagramação, revisão, por exemplo, na nossa agência a gente tem a LC Editorial, que faz esse serviço para o autor independente, né? Cerca de 1 mês, assim, a gente consegue, 1 mês e meio, consegue fazer todo o trabalho, tá? Capa, diagramação, revisão, subir o livro na plataforma de impressão sob demanda, na Amazon, no máximo, assim, 2 meses ele consegue ter o livro dele em mãos e todos os links para vendas, tá? Já dentro de uma editora, depende do tamanho da editora, o livro dele entra numa grade de lançamento. Falando aqui muito rapidamente, mas eu acho que já estimula a curiosidade para os ouvintes, né? Na editora ele entra numa grade de lançamento, então depende do processo do livro. Se é um livro que tem mais gráficos, tem uma diagramação um pouquinho mais demorada, que precisa de mais de revisão, pode chegar a demorar 2, 3 meses, entende? E o tempo de lançamento da grande editora depende da grade, porque a editora realmente se programa. E se eu puder, eu posso compartilhar, dá tempo de compartilhar rapidamente uns dados do setor para animar aí o pessoal, os ouvintes, sobre o mercado do livro, que fala tanto que o brasileiro não lê, né? Eu queria compartilhar uns dados positivos, pode ser? Bem rapidinho? Vamos lá, Aline, por favor. Até dia 7 de novembro já haviam sido vendidos 47,65 milhões de livros no Brasil em 2028, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2022, tá? De 2021, aliás. O aumento do faturamento foi ainda maior, de 8,59%, somado 2,6 bilhões. Esse ano teve a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que foi um sucesso de público. Os jovens, sabe, foi lindo ver os jovens, os ingressos esgotados pro último fim de semana. Então, assim, o mercado do livro, a gente tem que apostar nos jovens, na terceira idade também. Eu falo, vamos dar livros de presente. Às vezes a gente fala que o brasileiro lê pouco, mas no nosso dia a dia a gente não fomenta, né, a formação de novos leitores. Então eu brinco também, sabe, que toda vez que surge um novo escritor, surge um novo leitor. Às vezes surge um escritor numa família, e às vezes aquele avô, aquele tio que nunca ia ler o primeiro livro é daquela pessoa da família. Então quero estimular todos que estão ouvindo agora a lerem mais, desligar um pouquinho a televisão, né? E poder sair um pouquinho das redes sociais e pegar um bom livro. E valorize o autor nacional. O mercado do livro está aquecido, aumentou muito na pandemia, porque as pessoas voltaram a ter o hábito de ler mais. E os números, né, vêm para ficar, 660 mil visitantes, tá? Estiveram na Bienal de São Paulo. Então, um crescimento de 10%.
Muito bem, Lilian Cardoso, grande abraço para você, desejamos muito sucesso, um excelente 2023 e que iniciativas como a sua, por exemplo, possam, enfim, deixar as pessoas um pouco mais tranquilas e um pouco mais também com muitas informações para que possa aí realizar os seus sonhos e as suas metas. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada também, e quero dizer para quem quiser seguir meus conteúdos, eu dou muitos conteúdos gratuitos no meu Instagram, @Lilian Cardoso. Sigam lá e quem quiser escrever e publicar um livro, cola na gente, tá bom? Um beijo grande e um bom ano novo para todos os ouvintes aqui. Para você também. Obrigado, Lilian.